Casos de bilocação ou bicorporeidade, em que facilmente reconhecemos fenômenos de exteriorização. Início da nota do redator 77. Tácito, História, livro 4, capítulo 81 e 82. 78. J. Ribbett, La Mystique Divine, tomo 2. Fim da nota do redator. Santo Afonso de Liguori foi canonizado por se ter mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes. Achando-se adormecido em Arienzo, pôde assistir à morte do Papa Clemente XIV, em Roma, e anunciou, ao despertar, que acabava de ser testemunha desse acontecimento. O caso de Santo Antônio de Pádua é célebre. Estando em Pádua a pregar, interrompeu-se de repente, em meio do sermão, e adormeceu. Nesse mesmo instante, em Lisboa, seu pai, acusado falsamente de homicídio, era conduzido ao suplício. Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e faz conhecer o verdadeiro culpado. 79. Início da nota do tradutor 79. Tomamos, data vênia, a liberdade de ressalvar este final, em que há um evidente equívoco. Antônio de Pádua, segundo a história que conhecemos de sua vida, limitou-se a demonstrar cabalmente a inocência de seu pai, alegando que não viera a condenar o culpado, senão salvar o inocente, e assim se esquivando ao odioso papel de delator. Nem outro procedimento seria compatível com o caráter daquele eminente espírito. Fim da nota do tradutor. Encontram-se numerosos fatos análogos na vida dos santos, particularmente nas de Santo Ambrósio, São Francisco Xavier, São José de Cupertino, Santa Maria da Greda, Santa Lituína, etc. O ser humano, desprendido dos liames carnais pela prece, pelas elevadas aspirações e por uma vida pura e sóbria, torna-se mais apto a exteriorizar-se. A possibilidade dessas manifestações acha-se igualmente demonstrada pelas experiências dos magnetizadores, como do Potet, Deleuze, Bilout, Purkerner, Perti, Dacier, etc. Convém notar que esses fenômenos não se produzem somente durante o sono. Uma emoção violenta, certas enfermidades, a agonia, a morte, podem provocar o desprendimento psíquico. O Sr. Camille Flammarion, em O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, capítulo 7, cita 186 casos em que moribundos se manifestam, à distância, falando, ou apenas visíveis. 80. Início da nota do redator 80. Ver também Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 3, e Dacier, L. Humanité Posthume, página 147. The Phantasms of the Living relatam igualmente numerosos casos de aparições de moribundos e de pessoas falecidas, com coincidência de morte. Fim da nota do redator. Na Revue des Revues, resposta a Sandy Sainz, o ilustre astrônomo relata o seguinte fato. Uma jovem, ao fim de 7 anos de afetuosas relações, se havia separado do homem que amava. Este se casou e ela nunca mais teve notícias suas. Passaram-se alguns anos, quando, em uma noite de abril de 1893, viu ela entrar em seu quarto uma forma humana, que se aproximou e sobre ela se debruçou. Sentiu então, nos lábios, com terror, o demorado beijo de uma boca gelada. No dia seguinte, cerca de meio-dia, correndo à vista por um jornal, leu a notícia do falecimento e dos funerais do que fora seu amante. Publicou L. E. Clair de 24 de novembro de 1908, 81. Início da nota do redator 81. Conforme a Revue Spirit, fevereiro de 1909. Fim da nota do redator. O comandante de um navio de guerra inglês fazia um cruzeiro nos mares do sul.
Estava, uma noite, encerrado em seu camarote, a fazer cálculos algébricos ágeis, no quadro negro, e em dado momento sentou-se à mesa para anotar no canhoto os resultados obtidos. Ao voltar-se, para ler no quadro a última equação, viu de repente aparecer uma mão, com um vago começo de antebraço, tomar a esponja e apagar as fórmulas. Ficou estupefato, imóvel. Uma figura, ao começo nebulosa e indistinta, se tornou visível. Era um homem, uniformizado, em quem reconheceu um dos seus antigos companheiros de escola, oficial de marinha como ele, e que deixara de ver, havia muitos anos. Notou que estava envelhecido. A figura tomou um pedaço de giz, escreveu uma latitude, uma longitude, e desapareceu. O comandante, apenas dissipado o assombro que o tomara, sai rapidamente do camarote, chama os seus oficiais e lhes refere o que acabava de presenciar, mostrando-lhes as indicações inscritas no quadro e fazendo-lhes notar que nunca escrevia, como ali estavam, os algarismos. Tomaram nota da hora e data, obedecendo a um mesmo sentimento, fizeram rumo a todo vapor para o ponto do oceano indicado no quadro. Ao fim de 5 dias o alcançaram e durante longas horas cruzaram nas imediações do lugar, situado em pleno mar, a milhares de milhas de toda a costa e fora das rotas de navegação. Afinal, na manhã do 6º dia, perceberam ao longe alguma coisa que flutuava, ponto negro no horizonte claro, em que se esgarçavam as névoas matutinas. Ao alcançá-lo, verificaram ser uma jangada, feita de tábuas apenas reunidas, a qual, sem víveres, sem água, à mercê do mais ligeiro vento, se achavam agarrados 3 agonizantes, como referiram 48 horas mais tarde, quando puderam falar, únicos sobreviventes do naufrágio de um grande navio que se tinha incendiado e sossobrado em pouco tempo. Era seu comandante o oficial que aparecera diante do quadro negro. O sinistro havia ocorrido no ponto inscrito pelo fantasma e precisamente a hora em que este se tinha manifestado. O capitão anotou o fato em seu diário de bordo. Pode sem dúvida acreditar-se que ele próprio escrevera, inconscientemente, os algarismos no quadro negro. Mas é preciso então admitir que ele agiu sob a influência do espírito de seu antigo companheiro, que estava a morrer nas chamas e lhe transmitiu a latitude e a longitude do lugar em que se produzia a catástrofe. Esses casos são múltiplos e jamais se poderia explicá-los pela teoria da alucinação. Neles há relação de causa e efeito. A morte coincide com as aparições e estas são demasiado numerosas para que se possam considerar as coincidências como produto do acaso. As vozes que se ouvem são de pessoas que se acham longe, as visões representam figuras conhecidas, as roupas, verifica-se que são tais quais as que as pessoas vestiam na ocasião. Particularidade digna de nota: cães e cavalos se mostram assustados e inquietos à aproximação dos fenômenos, dos quais parece terem a visão ou o pressentimento, muito tempo antes que sejam perceptíveis ao homem. Os fenômenos devidos à exteriorização ou ação extracorpórea da alma humana foram estudados com atenção e classificados por Aksakov sob a denominação geral de animismo. Esse erudito observador quis estabelecer uma distinção formal entre esses fatos e as manifestações dos denominados mortos. Tal distinção, realmente, não existe. Esses fatos, como veremos adiante, são sempre idênticos quer antes, quer depois da morte. A alma do homem pode, exatamente como a alma desencarnada, atuar sobre médiuns, ditar comunicações, avisos, tanto por escrito como por meio de mesinhas, provocar deslocamentos de objetos materiais, aparecer a grande distância de seu próprio corpo e impressionar chapas fotográficas. Allan Kardec consagrou um capítulo inteiro de O Livro dos Médiuns, 82,
aos estudos das aparições de vivos. Início da nota do redator 82. Obit, capítulo 7, número 114 e seguintes. Ver também o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas, e Revue Spirit, 1860, página 81, Evocação do Espírito do Dr. Vignal, adormecido. Fim da nota do redator. Esses fenômenos, pois, não eram ignorados pelos espíritas, como se tem pretendido, e Exacoff, em Animismo e Espiritismo, apenas confirmou o que muito antes dele já havia sido reconhecido. Experiências mais recentes têm demonstrado a possibilidade, para certos indivíduos, de se desdobrarem parcialmente, de materializarem determinadas partes de sua forma fluídica e produzirem vários fenômenos. Médiums, como Eusápia Palladino e Eglinton, têm provocado, a muitos metros de distância e sem contato físico, o deslocamento de corpos inertes em plena luz e deixado impressões de seus membros fluídicos em substâncias moles, argila, parafina ou papel enegrecido ao fumo. 83. Início da nota do redator 83. Ver Exacoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, Verde Rochas, Exteriorization de la sensibilité, Exteriorization de la motricité, Passim, experiências feitas com Eusápia pelos senhores Lombroso, Schiaparelli, Finzi, Ermacora, Wagner, C.H. Richet, de Rochas, Flammarion, Lodge, Ochoroix, etc. Fim da nota do redator. Não nos seria lícito deixar de mencionar ainda os casos de incorporação de vivos no organismo de médiuns adormecidos. Esse gênero de manifestações introduz quase sempre um elemento de confusão e erro nos fenômenos de transe. É preciso uma experiência consumada para os não confundir com as manifestações dos desencarnados. Com efeito, os vivos incorporados em um organismo estranho nem sempre têm a noção perfeita de sua verdadeira situação. Aqui está um exemplo que demonstra quanto é necessário, no curso de tais experiências, ter sempre a máxima atenção. Durante 3 anos consecutivos, pôde o espírito de um vivo manifestar-se, por via de incorporação, no grupo que dirigíamos em Tours, sem que o pudessem distinguir dos espíritos desencarnados que intervinham habitualmente em nossas sessões. Os pormenores mais positivos nos eram, entretanto, por ele fornecidos acerca de sua identidade. Dizia chamar-se B e havia sido sacristão da vila de B, na Sarthe. A voz arrastada, o gesto lento e fatigado, a atitude curvada contrastavam com as atitudes e gestos próprios do médium e dos outros espíritos familiares. Nós o reconhecíamos logo às primeiras palavras proferidas. Punha-se ele então a narrar por miúdos menores incidentes de sua vida, as admoestações do vigário, por motivo de sua preguiça e das bebedeiras que tomava, o mau estado da igreja e dos paramentos confiados aos seus cuidados, e até suas infrutíferas pesquisas no espaço, a fim de encontrar a confirmação do que lhe havia sido ensinado. Tudo nele, propósitos, recordações, pesares, nos dava a firme convicção de estarmos tratando com um desencarnado. Não pequena foi por isso a surpresa que experimentamos, quando um membro do nosso grupo, tendo ido à indicada região e sido encarregado de proceder a uma pesquisa, nos informou que B ainda pertencia a este mundo. Tudo o que nos havia ele dito, era, ao demais, exato. Nosso secretário o pôde ver e conversar com ele. Achando-se velho e cada vez mais dado à preguiça e à embriaguez, tivera que abandonar suas funções. Todas as noites, às primeiras horas, se deitava e adormecia profundamente. Podia assim exteriorizar-se, transportar-se até junto de nós e incorporar-se em um dos nossos médiuns,
a quem o prendiam laços de afinidade cuja causa se nos conservou sempre ignorada. Pergunta-se como pode a alma dos vivos chegar a produzir, durante o sono, fenômenos tão surpreendentes quanto complexos. Em certos casos as aparições, as materializações, exigem uma força considerável, um profundo conhecimento do que chamaremos a química espiritual, e fica-se maravilhado de que, apenas afastada de seu envoltório carnal, possa a alma apreender as suas leis. Parece que a energia necessária para produzir esses fenômenos é aurida no corpo físico, a que se acha ligada à forma fantástica por uma espécie de cordão fluídico, seja qual for a distância que se encontre. A existência desse laço é atestada pelos videntes e confirmada pelos espíritos. Tão sutil é ele que, a cada sensação um pouco viva que afete o corpo material, a alma, bruscamente atraída, retoma posse deste imediatamente. Esse ato constitui o despertar. Convém não esquecer que o espírito dirige a matéria. A alma dispõe, a seu talante, dos elementos imponderáveis da natureza, com os quais constrói, a princípio, o corpo fluídico, modelo estrutural do corpo físico, e depois forma este com o auxílio dos elementos terrestres, que reúne e assimila. Durante o sono normal, como no sono magnético, o laço que une os dois corpos se afrouxa, sem se quebrar. Os dois invólucros ficam separados. Se, ao afastar-se, o corpo fluídico absorve a necessária energia, pode condensar-se, solidificar-se, atuar sobre a matéria, produzir sons, ruídos, tornar-se até visível. O grande motor em tudo isso é a vontade. Essa faculdade é criadora, e o demonstram os fenômenos de sugestão, mediante os quais a vontade interveniente pode ocasionar profundas modificações no corpo humano. Assim, o espírito, pela ação mental, pode imprimir à matéria sutil as formas, os atributos, as aparências de trajos, de roupas que permitirão reconhecê-lo. Além disso, na maioria dos casos, o manifestante é assistido por amigos invisíveis, como evidentemente o prova a intervenção do espírito Johnny King nas sessões de Eusápia, e Abdullah nas de Eglinton, etc. Os habitantes do espaço em geral possuem experiência e conhecimento mais extenso das coisas desse meio. Grande é a sua força de vontade e eles podem auxiliar eficazmente a produção de certos fatos telepáticos, que o manifestante não seria capaz de realizar sem o concurso deles. Todos os fenômenos que acabamos de descrever pertencem ao domínio das observações. Podem-lhe ser, entretanto, acrescentados fatos de experiência, provocados voluntariamente, e que permitem verificar simultaneamente a presença do corpo material e a do duplo fluídico da alma em dois lugares diferentes. Aí já não há que recorrer ao acaso nem a coincidências fortuitas. O resultado a obter, previamente indicado pelo experimentador, é alcançado mediante processos e em condições que desafiam toda a crítica. São numerosos esses fatos, dentre os quais indicaremos os seguintes. O Sr. Desmond Fitzgerald, engenheiro, tomou parte em uma experiência decisiva. O espírito de uma jovem, exteriorizado durante o sono, foi enviado à sua casa e aí se materializou. Sua presença foi reconhecida por diversas pessoas, uma das quais se sentiu tocar pelo fantasma, o que lhe produziu um grande terror. 84. É uma experiência de desdobramento com resultado positivo. Início da nota do redator. 84. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 4. Ver também, no mesmo capítulo, o caso da sonâmbula Suzette B., cujo duplo aparece ao Dr. Rufi e apaga-lhe a vela. Fim da nota do redator.
A senhora de Morgan, esposa do professor a quem se deve a obra intitulada From Mater to Spirit, hipnotiza uma senhorita e ordena ao seu duplo exteriorizado que vá bater a porta da rua. As pancadas foram ouvidas por várias pessoas, que abriram imediatamente aquela porta e verificaram que a rua se achava deserta. 85. Início da nota do redator. 85. Light, 1883, página 458, Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 2. Ver também The Phantasms of the Living, edição francesa, página 45. Fim da nota do redator. Podem-se encontrar em certas obras e revistas numerosos casos em que pessoas vivas, evocadas durante o sono, vêm dar, utilizando-se de médiuns, comunicações que encerram provas de identidade. 86. Início da nota do redator. 86. Ver Revue Spirit, 1860, páginas 81, 88 e 173, Allan Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo 8, Carlos de S. G. J. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4, 1, Banner of Light, de 6 de novembro e 11 de dezembro de 1875. Fim da nota do redator. A esses fatos acrescentaremos os de reproduções fotográficas de duplos ou fantasmas de vivos exteriorizados. O testemunho é em tal caso irrecusável e nenhuma ilusão é possível. Não se poderia suspeitar a chapa sensível de estar sujeita a alucinações. O professor Strati, membro do Conselho de Ministros da România, concentrando a própria vontade antes de adormecer, pôde exteriorizar-se, aparecer ao Dr. Asden, senador romeno, a mais de 50 quilômetros de distância, e por ele se fazer fotografar em espírito. Na chapa distingue-se a imagem fluídica do professor, encarando o obturador do aparelho. 87. Início da nota do redator. 87. Dr. Baraduc, a alma humana, seus movimentos, suas luminosidades. Ver também o caso de Humber, Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 1, o do juiz Carter, Banner of Light, 31 de julho de 1875, o caso de W. Stead, Borderland, abril de 1896. Fim da nota do redator. Uma certeza resulta desse conjunto de fatos, é que a alma humana, ao contrário do que pretendem os materialistas, não é uma resultante do organismo, transitória como ele, uma função do cérebro, que se aniquile por ocasião da morte, mas um ser em si mesmo real, independente dos órgãos. Sua ação se pode exercer fora dos limites do corpo, a alma pode transmitir a outro ser seus pensamentos, suas sensações, e mesmo desdobrar-se e aparecer em sua forma fluídica. Sobranceira as leis do tempo e do espaço, ela vê à distância e se transporta ao longe, lê no passado e pode penetrar o futuro. A existência da alma se revela, conseguintemente, por fatos. O corpo não é uma condição indispensável de sua existência e se a ele se acha ligada durante a passagem terrestre, esse laço é apenas temporário. Depois de sua separação do organismo físico, ela continua a manifestar-se por fenômenos de ordem espírita, cujo estudo fará o objeto dos capítulos que se vão seguir. O estudo da alma exteriorizada durante a vida nos conduz, assim, ao estudo de suas manifestações depois da morte. As leis que regem esses fenômenos são idênticas. A exteriorização não é mais que uma preparação do espírito para o estado de liberdade, para essa outra forma de existência em que ele se encontra desembaraçado dos liames da matéria.
Não será dos menores títulos de glória desse espiritismo, tanto tempo repudiado, o haver ensinado a alma humana a estudar-se em suas profundezas, a entreabrir o espesso véu que ocultava o segredo de sua natureza e de sua grandeza insuspeita.